Hello, people! Estamos começando mais uma live falando sobre Duras Verdades, parte 2. Sônia Rodrigues. Ai. Boa noite, gente. Ai. Ui. Ai. Vamos chegando. Espero que todos vocês estejam bem, estejam com postura, que vocês estejam com a atenção necessária para captar vossa mensagem, o sábio guru. Estou com algumas aftas na boca. Então, se de vez em quando eu falar embolado, não é porque eu quero falar inglês não, tá? É a afta mesmo que tá bem dolorida, viu? E se vocês não entenderem o que eu estou falando, por favor, coloquem aí nos comentários qual foi a dúvida, beleza? Se eu não fui claro o suficiente com as palavras, tá? Mas para a gente iniciar, vamos dar início à nossa oração. Que Deus nos abençoe mais uma vez. Do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Antes disso, gente, quem puder, coloca lá no grupo o link, por favor. Eu dou uma nota. Coloca lá no link, o link lá no grupo, por favor, Luciano. Fazendo um favor. Então vamos iniciar a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas nos livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Menino Jesus, nos abençoe. Espero que a mensagem de hoje, mais uma vez, faça sentido na vida de vocês e que ajude cada um de vocês de alguma maneira. Deixa eu ligar o ventilador aqui. Se tiver com ruído do ventilador aí, vocês me falam, por favor, porque é calor, viu? Ave Maria. Então vamos começar a live de hoje. Tentarei ser mais breve por ser mais tarde. Realmente a gente precisa ser lembrado dos óbvios, né? A gente passa uma vida muito no modo automático, sem fazer reflexões. E realmente eu estava lendo esse livro sobre a brevidade da vida de Sêneca. Aconselho ler o livro, é um livro fininho. São várias provocações que o Sêneca faz. Sêneca, para quem não sabe, é um filósofo, tá? É um filósofo estoico. Filosofia estoica é uma filosofia voltada para a praticidade, para a gente ter uma vida melhor. E aí, dentre uma provocação que ele fala, é que ele cita, né? Que a gente se comporta como se a gente não fosse morrer. A gente se comporta como se a gente fosse viver para sempre, né? Como se fôssemos imortais. E é verdade. A primeira coisa que me passou quando eu li isso, do porquê que a gente vive como se fôssemos imortais, é justamente
assim, uma das respostas mais claras que me veio à cabeça foi a tal da procrastinação, né? Como que a gente tende a procrastinar tudo, como se a gente tivesse todo o tempo do mundo para fazer as coisas. A gente procrastina cuidar da nossa saúde, e vide a nossa saúde é mental, física e espiritual. A gente procrastina a fazer as coisas que ama de verdade, aquilo que nos transborda. A gente procrastina falar que ama. A gente é muito bom em demonstrar desafeto, mas demonstrar o afeto, eu vou te falar, viu? Parece que demonstrar afeto é sinal de fraqueza, é sinal de fragilidade, muito pelo contrário. A gente precisa aprender a falar que gosta, a falar que adora, a falar que ama, a dar um abraço, a estar perto das pessoas que são importantes para você. A gente precisa também parar de procrastinar nos estudos, quer você queira, quer você não queira. Se você não estudar, a sua vida será muito mais difícil. Não me venha com o papo de que a vida é uma escola. Você não precisa de aprender com os próprios erros, né? À medida que você lê, você aprende. Teve umas 2, 3 semanas, uma aluna perguntou para mim, falou, Felipe, você lê muito e tal? Eu falei assim, eu não leio muito não, mas tenho tentado adquirir o hábito de ler o suficiente, né? Ela, mas por que você lê tanto? Aí eu falei com ela, em 2015, eu acho, ou 2014, não vou lembrar qual livro é. Creio eu que é o livro do Jorge Paulo Lema, Sonho Grande. Ele fala o seguinte, não importa qual problema você esteja passando, alguém já passou por isso, teve a solução, escreveu um livro e está rico. Por isso que eu leio. Não importa qual problema. Se você tem um problema na sua vida financeira, alguém já passou por esse problema, leu o livro, já resolveu o seu problema. Se você está passando por um problema espiritual, alguém já leu, já resolveu esse problema, escreveu um livro, está rico. Se é por um problema de relacionamento, é a mesma situação. É um problema físico, você quebrou um braço, não cuidou por causa do trabalho, tem alguém que escreveu um livro falando exatamente sobre o problema que você tem no braço e a solução que você pode ter. Ou seja, os nossos problemas como seres humanos são problemas limitados. A gente não tem uma infinidade de problemas, nossos problemas são finitos. E da mesma maneira as soluções para eles, né? Cada um pode dar uma versão, uma pincelada aqui, outra ali para poder ficar um pouquinho diferente, mas no final das contas, nos frigir dos ovos, as soluções são praticamente as mesmas. Basta a gente ir lá e buscar a solução. Então, indo ao tema de que nós somos pessoas limitadas no quesito tempo, nós não somos pessoas imortais. Se quer alguma coisa que vai acelerar os seus resultados e principalmente economizar o seu tempo aqui, é ler livros cujas pessoas já passaram por problemas parecidos com os seus e assim você adquiriu conhecimento para parar de ser bobo. Uma segunda questão sobre a nossa finitude aqui é que realmente a gente perde muito tempo com sentimento frívolo, com sentimento não produtivo ou improdutivo, sentimentos de ciúme, sentimentos de inveja, sentimentos de desprezo, sabe? A gente precisa resolver esse tipo de sentimento para poder dar lugar a outros sentimentos na nossa vida. A gente também a gente procrastina muito as nossas reconciliações, como se o perdão fosse algo que a gente pudesse dispensar na nossa vida. A gente não pode dispensar, dar o perdão a uma pessoa ou a alguém, porque esse perdão é para nos libertar. Quanto mais atrasado for o seu perdão para alguém, mais atrasado
será a sua vida em todos os sentidos, né? Uma outra questão que eu vejo que a gente procrastina, principalmente os homens são mestres nisso. A gente procrastina muito enfrentar os nossos problemas. E pelo menos para mim, a gente procrastina enfrentar os nossos problemas porque a gente tem medo de enfrentar os nossos medos. E principalmente quando você enfrenta os seus medos, você será revelado a uma nova imagem de si mesmo. E talvez essa nova imagem que você vai ter de si mesmo não é a imagem que você criou na sua cabeça. E é assim que a banda toca. Só que quando você se reconhece, quando você tenta, sabe? É como se fosse as máscaras. Quando você vai tirando as suas máscaras e vai chegando mais perto de si mesmo, tudo na sua vida vai melhorar. Tudo na sua vida vai ter um melhor sentido. Você vai começar a tomar as melhores decisões, seus relacionamentos vão melhorar, você vai se tornar uma pessoa mais autêntica, porque você não vai ter as suas decisões, as suas influências guiadas pela maioria das pessoas. Quando você se reconhece mais na sua essência, você tem um maior crescimento pessoal, você tem mais paz interior. Então, gente, como a nossa vida aqui na Terra não é uma vida imortal, muito pelo contrário, né? Como diz a Bíblia, a nossa vida aqui é um sopro, é um vapor que se vai e se desfaz. Acorde enquanto ainda tem tempo. Acorda. De verdade. E por falar em tempo, se tem uma coisa que nós somos safados, nós somos muito safados, Jesus amado, é o tal de falar que a gente não tem tempo para nada, né? É aquela história, nós temos tempo para tudo que a gente prioriza, para o bem ou para o mal. Então a gente precisa de parar de ser mentiroso, que a gente mente para a gente mesmo, e aceitar que quando a gente fala que não tem tempo, é porque às vezes a gente simplesmente não quer fazer aquela coisa, ou simplesmente a gente não sabe fazer aquela coisa, ou porque a gente tem preguiça. Mas usar o tempo como desculpa parece ser um mantra universal, né? Todo mundo fala, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. E a ideia de que não tem tempo, ela cria uma crença na sua vida, de tão poderoso que isso é, e aí você acaba deixando de fazer as coisas que verdadeiramente importam na sua vida, porque você falou tanto que está com uma vida corrida, está com uma vida turbulenta, está com uma vida sem tempo, que você vai ficar sem tempo de verdade para sua família, para sua saúde, para os seus filhos, para suas finanças. Todos nós temos 24 horas no dia. Todos nós. Tem gente que fala que gostaria de ter 25 horas por dia. Eu não sei para quê. Se não está conseguindo administrar 24 horas, para que vai ter 25? Porque a diferença está justamente no que cada um faz com o seu tempo. Teve uma vez que uma prima minha falou assim, nossa, Felipe, conversa aqui com meu filho, porque ele está ficando muito tempo no videogame e eu não estou gostando disso. Ele vai ficar viciado. Eu falei assim, me dá seu celular. Fui lá no celular dela, fui lá em ajuste, tempo de uso, mostrei na cara dela, olha o tempo que você fica aqui no Instagram e você está falando do seu filho. A gente não percebe o tempo que a gente perde com inutilidade. A gente só sabe que fica sem tempo. E aí depois, quando você fica sem tempo, você vai ser tipo um bombeiro, né? Você vai virar aquela pessoa que só sabe apagar incêndio. Aquela pessoa de que tudo é urgente, porque não sabe determinar o que é importante
o que é urgente e o que pode ser feito para depois. Quando você entender isso, seu tempo vai sobrar. Então a gente precisa começar a priorizar as coisas que são importantes e colocá-las em primeiro lugar. Se você não sabe priorizar as coisas que são importantes e colocar em primeiro lugar, que pelo menos você saiba eliminar as que não são importantes. Já é um belo de um caminho, né? Quando você começar a eliminar aquilo que é inútil na sua vida, vai te tornar uma pessoa com mais tempo para aquilo que você precisa fazer. Olha a dica aí que eu estou te dando. Então a chave que a gente tem para poder administrar o nosso tempo não é fazermos mais coisas. É fazermos melhor as coisas que a gente faz. É fazer mais rápido, é fazer melhor, é fazer com a ajuda de outras pessoas. Se você tiver outras pessoas para poder te ajudar, você vai fazer mais rápido e melhor aquilo que você precisa fazer. É adquirir conhecimento para ter mais ferramentas e fazer melhor e mais rápido aquilo que você precisa fazer. Enfim, vamos fazer um exercício aqui. Cada um de vocês, pensem em alguma coisa que você gostaria de fazer melhor e mais rápido. Anota. Depois que você identificou aquilo que você gostaria de fazer melhor e mais rápido, trace uma estratégia para você fazer essa coisa melhor. Você precisa de adquirir mais conhecimento? Adquire mais conhecimento. Você precisa de ter pessoas ao seu redor para te ajudar? Que você tenha pessoas ao redor para te ajudar. Ah, eu não tenho ninguém que eu conheço. Tenho certeza que pagando alguém vai aparecer a pessoa certa para poder te ajudar. Porque se você quiser ter mais tempo, você tem que aprender também a delegar tarefas. Se tem coisas que você precisa fazer e só você sabe fazer, tá errado. É igual eu na academia. É um dilema. Eu ter que arrumar outra pessoa para poder treinar, uma pessoa muito bem qualificada, para que quando eu precisar me ausentar, tenha uma outra pessoa para fazer aquilo que eu faço. Tão bem ou melhor daquilo que eu faço. E a gente precisa aprender a delegar tarefas. E uma outra estratégia que a gente tem que aprender para ter mais tempo é aprender a falar uma palavra. Inconstitucionalissimamente. Se você aprender a falar inconstitucionalissimamente, vocês estão achando que eu estou zoando, né? Eu estou zoando. Você não tem que aprender a falar inconstitucionalissimamente. Você tem que aprender a falar não. Quando o não sair da sua boca de uma forma redonda, igual a minha cara, sem ficar pensando se vai magoar a outra pessoa, você vai ver como é que as coisas vão mudar na sua vida. Quando você aprender a falar não para o outro, você vai começar a falar sim para você mesmo. E isso não significa apenas as questões de produtividade, mas também quando você precisa, sabe, descansar, quando você precisa melhorar seus relacionamentos, quando você precisar se distrair de alguma coisa, fale não. Não tem problema nenhum. Ah, o outro tá magoado, tá chateado, eu acho que eu não vou ajudar ele. Beleza, é isso mesmo. Fazer o quê? O problema é dele. Olha mais para sua vida. Pare de ficar se ocupando com o problema do outro. Principalmente para quem trabalha aí em empresa. Tem aquele ditado, né? Se você não monta no cavalo, o cavalo monta no você. Ou seja, se você fica falando muito sim, sim, sim para algumas pessoas, elas vão montar no você. É igual tem uma música do Charlie Brown que fala o seguinte, né? O Charlie Brown Jr. Cada escolha é uma renúncia, isso é a vida. Então, renuncie àquilo que não te pertence e escolha as coisas que são verdadeiramente importantes para você. Porque a questão do tempo, ela
você tem que entender que ela é finita. E à medida que a gente tem uma vida finita e o tempo é finito, você vai ficar perdendo tempo com aquilo que não te importa? Vamos ganhar sabedoria, né? E por falar em sabedoria, tem um Salmo 90:12 que fala: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance a sabedoria. Então, Salmo 90:12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance a sabedoria. Esse versículo simplesmente quer dizer que a gente precisa intencionalmente fazer escolhas sábias e a gente tem que aprender a usar o nosso tempo. E compreender que o tempo, que a gente tem tempo, aliás, para tudo que a gente prioriza, é simplesmente você ter em mãos o governo da sua vida. Quem tem tempo, governa. Quem não tem tempo, é governado. Coloque isso na sua cabeça, viu? Coloque isso na sua cabeça e as coisas vão mudar, mas vão mudar demais para você. A terceira verdade que a gente precisa de entender é que você ensina as pessoas a como te tratar. É isso mesmo. É você que determina como as pessoas tratam você. Ninguém vai te tratar de uma maneira melhor ou pior se você não determinou isso. Quem estabelece os limites, quem tolera certos limites mesmo, é você. É você que vai impor isso. Então, se alguém te respeita ou te desrespeita, isso tem muito mais a ver com a liberdade que você deu, com aquilo que você aceita, com propriamente a outra pessoa. Porque se alguém te desrespeita e não faz nada, adivinha o que vai acontecer? Você não falou, você gritou que você aceita isso, que você aceita o desrespeito. Se alguém avançou o limite com você uma vez, e essa uma vez você colocou um basta, pode ter certeza que essa pessoa não vai fazer mais isso. Mas se você não se posiciona, se você não coloca respeito, se você não coloca firmeza nas suas atitudes, não espera que o outro faça isso por você. Não espere. Você precisa ser uma pessoa decidida com os limites que você tem nos seus relacionamentos. E a gente está falando, eu estou falando isso aqui, não é sobre confrontar a outra pessoa, sobre sair discutindo com a outra pessoa. É sobre você ter respeito próprio. Aceitar menos daquilo que você merece só vai fazer com que você tenha mais desgosto sobre você. Vai fazer com que você tenha mais infelicidade. Você vai se sentir mais desvalorizada. Cada vez que você não tem aquilo que você merece, a sua autoestima e sua autoconfiança vão só caindo ladeira abaixo. Então coloque na sua cabeça que você tem exatamente aquilo que merece. Ninguém lhe mente. Ninguém vai tratar o outro como gostaria. Você vai ser tratado como você gostaria. Coloca isso na sua cabeça. Quem coloca limite no relacionamento, nos seus relacionamentos, é você. Ah, mas como que eu vou fazer isso para as pessoas me tratarem melhor? Pô, velho. Tem gente que ainda fica com dúvida ainda como que você vai fazer para as pessoas te tratarem melhor. A resposta é simples pra caramba, já acabei de falar aqui. Para as pessoas te tratarem melhor, adivinha o que você tem que fazer? Se valorizar. Olha pra você ver. Mineiro é foda, né? Ó pra você ver. As pessoas vão te tratar melhor na medida que você se valoriza. Igual a Luciana tá falando. As pessoas nos tratam
da forma que permitimos. E é isso mesmo. Então, se você se respeita, se você se valoriza, as pessoas elas vão notar isso de você. Você não vai precisar de falar nada, é exemplo. Se você se respeita e se você se valoriza, as pessoas vão perceber isso em você, logo o que elas vão fazer? Te respeitar e te valorizar. Então expresse as suas expectativas, não fica deixando subliminar não. Expresse, se posicione com respeito, com firmeza. Já viu o ditado? Se você não se dá valor, ninguém vai pôr preço. Preste atenção. Se você não se der o valor, ninguém vai colocar preço. E ponto final. Então, de uma vez por todas, quer ter o respeito das pessoas? Comece a respeitando você mesmo. A quarta verdade é que você é recompensado não pelo esforço que faz, mas pelo resultado que você gera. Você é recompensado pelo resultado que gera e não pelo esforço que faz. Sendo mais muito sincero, as pessoas, estão cagando e estão andando pelo quanto que você está se esforçando. Deixa eu ver o que o Lohan colocou aqui. O Lohan colocou, permitir alguns tratamentos está totalmente ligado à autoestima. E tá, Lohan, é isso mesmo. Então as pessoas, elas podem não gostar de você, as pessoas podem não ir com a sua cara, mas se você demonstrou o resultado, elas não podem negar isso. De verdade, eu não estou querendo saber se a pessoa é gay, se a pessoa é trans, se é preto, se é azul, se é amarelo, se é uma pessoa iluminada. E eu quero saber dos resultados que ela traz. Diante dos resultados, o que as pessoas vão falar? Se uma pessoa que ela tem cisma dentro da empresa, ela fala assim, nossa, as pessoas estão me perseguindo, nosso chefe não vai com a minha cara, nossa, fulano de tal fica falando pelas minhas costas. Mostra resultado. Bate na cara delas com o resultado que você está colocando dentro da empresa. O que as pessoas vão poder falar de você? Nada. Elas não vão falar nada. Você precisa de entender que o jogo que a gente joga na vida não é o jogo do esforço, filho. É o jogo do resultado. É assim que a banda toca. É em qualquer lugar. Ah, mas fulano ficou até tarde estudando. Se você não tirar nota boa, quero nem saber se você ficou até tarde estudando. As pessoas, elas não estão querendo saber da sua história triste, da sua história, sabe, de sofrência. Elas não querem saber nada disso. O que você está fazendo? Qual que é o resultado? Caia na real com relação a isso. E complementando sobre como que a gente vai ensinar as pessoas a nos respeitarem, imagina, você é uma pessoa que coloca respeito, você é uma pessoa que coloca limites, você é uma pessoa que valoriza, você é uma pessoa que tem resultados, puta merda. Como que você não vai ficar em evidência? Como que você não vai se destacar? Como que você não vai ter premiações? Como você não vai ter reconhecimento? Então, enquanto as pessoas falam de você, grite na cara delas com os seu resultado. Certo? A quinta, me lembrou bordados da Dinha, R$5. Capa de sofá, R$5. Então a nossa quinta colocação é: pedir desculpas é diferente de pedir perdão. Tem gente que acha que é a mesma coisa, né? Pedir desculpas, mas é muito diferente de pedir perdão. Se eu estava andando na rua e esbarrei com você, eu peço desculpas.
Se eu cheguei atrasado a uma reunião, eu peço desculpas. Se eu esqueci de fazer um orçamento e te passar ele por e-mail, eu te peço desculpas. Agora, se eu falei alguma coisa desrespeitosa para você, eu te peço perdão. Se eu não fiquei ao seu lado quando você precisou, eu te peço perdão. Se eu menti para você e quero refazer a confiança, a nossa confiança, eu te peço perdão. Então, pedir perdão geralmente é reconhecer que você fez algo de errado e aí com isso você faz uma gentileza de pedir desculpas. Mas pedir perdão é quando você, sabe, magoou um sentimento da pessoa, é algo mais profundo. É quando você supera as limitações, quando você supera seus medos, quando você supera as dúvidas, quando você supera, sabe, as coisas internas de você, o seu medo de ser fraco, você pede perdão. É quando você entende o mal que causou para alguém, sabe, aquela mágoa profunda. Quando você quer de verdade reconciliar com alguém, uma reconciliação sincera, honesta, porque aquela pessoa, ela faz, ela é uma pessoa extremamente importante e valiosa na sua vida. Nessas ocasiões, você simplesmente pede perdão. Ok? Então, pedir perdão é algo genuíno. É algo que vem da alma, literalmente. Agora, pedir desculpas é simplesmente uma gentileza que a gente faz quando a gente reconhece o nosso erro. O nosso sexto lugar aqui das verdades a gente precisa entender que nós estamos todos conectados. E a gente não está conectado por causa da internet, né? Literalmente, a nossa vida, ela é um emaranhado. Tem uma teoria, não vou lembrar o nome da teoria, é como se fosse a teoria das 7... não sei se é 7 passos, se é a teoria das 7 camadas, mas enfim. O que essa teoria diz? Que não importa a pessoa do mundo, bastam 7 conexões que você consegue chegar a essa pessoa. Por exemplo, se eu quero chegar ao Barack Obama, eu tenho um amigo que conhece um outro amigo, que esse amigo conhece um outro amigo, que esse conhece um outro amigo, que esse conhece um outro amigo, que eu chego no Barack Obama. Qualquer pessoa. Faça o teste no Facebook ou no Instagram. É só você vir. Pensa numa pessoa que você queira chegar. Vai entrando lá nas pessoas que não é, nos seus amigos, seguidores, sei lá como é que chama. Vai clicando e vai vendo as conexões dessas pessoas. A gente vai se conectar a elas. Pensa, por exemplo, de um modo mais materialista, né? Esse celular aqui. Esse celular, ele foi feito por alguém lá do outro continente. Nem imagino o tipo de pessoa, mas tá lá, sei lá, foi feito lá na China. Olha como é que um chinês que fez esse componente, né, eletrônico, foi enviado aqui para o Brasil e caiu nas minhas mãos. Teve uma vez que, acho que foi na China mesmo, uma pessoa estava fazendo um trabalho escravo e ela mandou um bilhete dentro de algum eletrônico, não vou saber qual que é, pedindo socorro. E a pessoa lá do outro lado do mundo pegou e aí tentou fazer essas conexões até ajudar essa pessoa a sair do trabalho escravo. É muita viagem, mas literalmente a gente está conectado de todas as formas. E quando eu te falo de todas as formas, é até citando uma passagem bíblica que fala que todos nós estamos presentes através do corpo de Cristo.
Nós estamos unidos pelo corpo de Cristo. E essa conexão que a gente tem, não só através do corpo de Cristo, mas essa conexão, né, social, ela pede realmente que a gente tenha mais consciência, mais compaixão, mais responsabilidade coletiva. Pede, a gente precisa de olhar mais para as outras pessoas com mais zelo, com mais carinho, com mais... Eu vou falar empatia, mas eu não gosto de falar empatia não, porque para mim empatia é meio subjetivo demais. Porque me colocar no lugar do outro não fará com que eu faça as mesmas coisas que o outro, né? E eu me colocar no lugar do outro, eu vou fazer as coisas que eu faço. Então é meio que impossível. Sei lá, essas viagens minhas aí da maionese. Mas enfim... Então a gente precisa, sabendo que está todo mundo conectado em energia, em frequência, por falar em energia e frequência. Por isso que eu gosto de fazer uma oração no início da nossa live, para a gente poder conectarmos, né? Como um todo, em energia, em vibração, em boas energias, em boas vibrações. E, enfim, para que tudo se conecte. Desde a mensagem que eu vou passar para vocês, desde o conhecimento recebido, e esse conhecimento recebido sendo reverberado na vida das pessoas que estão ao seu redor. Então tenha em mente nisso, de que nós estamos de alguma maneira todos conectados, e você percebendo isso, eu acho que a nossa responsabilidade para com tudo fica muito maior. E aí, indo para uma outra... Isso aí foi quase uma filosofia, né? Eu dou umas viajadas na maionese. Mas espero que faça sentido. Diante disso também quero perguntar para vocês. Falei sobre a nossa sétima verdade. A nossa sexta verdade, mas a nossa sétima verdade é uma pergunta. É uma pergunta óbvia. Para onde você quer ir? Né, no caminho que você está traçando na sua vida, para onde você quer ir? A maioria, talvez, de vocês ou vão falar que não sabem, né, literalmente estão escutando Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, ou pode estar pensando pequeno demais. E eu estou falando pequeno porque o nosso conhecimento ele é limitado. O nosso conhecimento faz a gente pensar pequeno. Então a gente precisa aprender a pensar grande. De verdade. A gente precisa pensar além daquilo que a gente acha que merece, além daquilo que a gente acha que damos conta. Por que eu estou falando isso? Porque quando você pensa além daquilo que você acha que dá conta, quando você pensa grande, quando você sonha grande, você vai sair em busca das respostas. Você vai se virar, literalmente, para conseguir aquilo que deseja. E Deus não vai te permitir sonhar além daquilo que Ele quer te dar. Não vai. Você precisa confiar no processo. Eu até mandei no post hoje aí no grupo, né? Um grão de café, ele passa pelos processos até se tornar o café, o pó de café que a gente faz o café. Mas se você pular alguma etapa, você nunca vai chegar a ser o café premium que todos vão saborear e vão falar. Nós temos uma missão aqui na Terra, nós temos uma missão encarnados, né? A gente não veio simplesmente para poder trabalhar, pagar conta, ou só viajar. Ah, porque eu quero viajar. Não, beleza, isso é ótimo. Eu também quero. A Habibs também quer. O Danilo mais ainda. A Luciana quer. A Glícia tá indo. A Débora ama. Mas a gente tem uma missão. A gente tem uma missão maior.
a gente precisa de entender para onde que a gente quer ir. A gente precisa confiar mais, que a gente pode mais. Sabe por quê? Porque é preciso fé para chegar a sonhar grande. A gente tem que ter fé que a gente pode mais. Porque quando a gente sonha pequeno, eu quero ter o suficiente para pagar minhas contas, eu quero ter meu carrinho, eu quero, sabe, falar no diminutivo os seus sonhos. Quando você fica colocando no diminutivo, quero ter um dinheirinho, ter um carrinho, uma casinha. Isso é falar que você não tem fé, que você não acredita que você é capaz de ter mais, que Deus não está te abençoando o suficiente para você ter um carrão, ter uma casona, ter muito dinheiro. Então, faça esse exercício. Para onde você quer ir? E para fechar, nossa 8ª verdade, até para poder complementar essa última verdade, é que nós somos todos filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. E a gente precisa de agir como os filhos de Deus. A gente precisa de acreditar num pai. Na Bíblia fala que pai que vai dar para o filho que precisa de comida uma cobra ou uma pedra? Nenhum. Deus de nenhuma forma, aliás, ele vai querer te punir, ele não vai querer as suas bênçãos sendo transbordadas na vida de outras pessoas. De maneira nenhuma Deus quer que você seja uma pessoa medíocre, uma pessoa medíocre mesmo, uma pessoa com resultados médios, sabe? Eu quero dizer mediocridade com relação a isso. Deus quer que você tenha resultados acima da média, Deus quer que você tenha resultados sensacionais, porque é assim que você vai ajudar ele. Nós temos resultados medíocres em tudo que a gente faz, a gente não está ajudando Deus. A gente precisa ser pessoas acima da média. E você precisa de acreditar que você pode ser essa pessoa com resultado acima da média. Eu acredito. Eu acredito que daqui a um tempo a minha mensagem, aquilo que eu falo, ela vai chegar para um número muito maior de pessoas. Eu acredito que eu consigo ser um instrumento de Deus para fazer a diferença na vida das outras pessoas através da comunicação, através da educação física, que me proporciona isso também. Mas eu quero mais, eu quero ter 1.000 pessoas me assistindo. Eu quero ter 10.000 pessoas me assistindo. Por que não? Eu creio naquilo que eu estou falando. Às vezes eu fico vendo algumas lives, falei certo? Fico vendo algumas lives, né? Que não entregam nada. Literalmente nada. Às vezes eu fico lá esperando, olho pro lado, falei, qual que é o conteúdo? Nada. 40.000 pessoas assistindo. Teve uma vez que eu tirei até um print de um... não vou lembrar o nome do cara. Eu segui ele para poder ver o que eu aprendi. Eu não aprendi nada, só gastei meu tempo à toa. E aí ele estava numa festa junina, não mostrando nada. Tinha 40.000 pessoas assistindo. Falei, se tem 40.000 pessoas assistindo nada, se eu criar alguma coisa, logo eu tenho possibilidade de alcançar mais pessoas. E assim é aquilo que eu tenho na minha cabeça. Aquilo que eu penso, eu crio, né? Então, se eu crio na minha cabeça que eu sou uma pessoa fraca, medíocre, que não tenho conteúdo, uma pessoa, sabe, que nem eu acredito naquilo que eu falo, logo meus resultados vão ser proporcionais. Mas se eu começar, a martelar aquilo ali, acreditar, gente, uma hora dá certo. E se vocês são filhos de Deus, creio que todos que estão assistindo aí acreditam que são. E eu vou perguntar para vocês estão agindo como tal?
é isso que eu queria deixar de mensagem para você. Haja como um filho de Deus e principalmente saiba para onde que você quer ir, né? Uma coisa está conectada à outra e nós estamos conectados. Beleza? Tentei fazer uma live mais rapidinho porque já são 10h21 e espero que vocês tenham gostado, que a mensagem de hoje faça vocês refletirem em alguma coisa, mas que além da reflexão haja ação e haja transformação. Beleza? Dúvidas? Querem acrescentar alguma coisa? Querem compartilhar algo? Enquanto isso eu pego as cartinhas. Cartinhas não, né? Pego o oráculo. Falar bonito, cartinhas. Fica parecendo que é show da Xuxa. Vamos para as cartinhas, amiguinho. Lohan, muito obrigado. Ô Lohan, eu que agradeço você ter investido seu tempo, né? Espero que tenha valido a pena esses 40 e quase 50 minutos aí, viu? De verdade. Espero que tenha valido a pena para cada um de vocês. Esta carta. Gente, eu falo com você, até as cartas estão conectadas. Olha a carta, que bacana. Misericórdia. Acho que eu nunca peguei essa carta. Misericórdia. Acho que essa misericórdia caberia para substituir a empatia. Misericórdia. Saber da dor do outro. Compreender a real necessidade do outro. Interagir com o outro dentro de sua verdade e da dele. Sentir-se parte da vida como um todo. Olha para você ver. Olha para você ver. Vou ler de novo. Misericórdia. Saber da dor do outro. Compreender a real necessidade do outro. Interagir com o outro dentro de sua verdade e da dele. Sentir-se parte da vida como um todo. Meu povo, mais uma vez, agradeço de coração cada um de vocês que ficaram, que veem valor naquilo que eu falo. Espero cada vez trazer mais valor, mais conhecimento compartilhando com vocês. E por falar em compartilhar, que vocês possam compartilhar a mensagem de hoje com outras pessoas, né? Se essa mensagem foi valorosa para vocês, compartilhe com outras pessoas. Serei eternamente grato, porque essa é a minha missão, compartilhar com o maior número de pessoas essa mensagem. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a cada um de vocês e muito obrigado mais uma vez, viu, gente? Abraços.